Boa noite, pessoal, tudo bem? Chegou finalmente o grande dia, hoje a nossa live Women in Tech, e a gente vai receber aqui duas super profissionais para falar de carreira e da trajetória delas na tecnologia. Duas excelentes profissionais que eu tenho muito orgulho aí de participar do projeto de mentoria do Mulheres no Comando com elas. Bom, de acordo com o relatório Mulheres na Tecnologia, feito esse ano pelo portal especializado em negócios do setor Trust Radius, 72% das equipes de tecnologia do mundo possuem uma proporção de uma mulher para cada dois homens. Outros 26% dos times contam com 5 funcionários para cada funcionária. A pesquisa também revelou que durante a pandemia, elas têm quase 2 vezes mais probabilidades de perder os empregos do que eles. Transformação digital é o processo em que as empresas usam tecnologias digitais para solucionar problemas tradicionais, como quedas no desempenho, produtividade, agilidade e eficácia. Essa transformação deve partir de uma mudança estrutural nas organizações. A gente nunca ouviu falar tanto em clientes, competição, dados, inovação e valor. As tecnologias digitais estão redefinindo muitos dos princípios básicos de estratégia e mudando as regras de como as empresas devem operar no mercado para serem bem-sucedidas. Para falar sobre como os dados podem fazer a diferença, como é trabalhar com tecnologia e participar desse movimento de transformação, a gente recebe hoje essas duas mulheres super poderosas, mentoras do Mulheres no Comando. A Iris Hashimoto, Digital Analysis Coordinator da Nestlé, que iniciou a carreira na área da saúde e fez uma transição para a tecnologia, e a Cileia Fonseca Assunção, que é Head de Data Insights da Nivea, com sólida carreira construída em Data Analytics e Insights em grandes multinacionais nos segmentos de higiene pessoal, home care e alimentação, como a Nivea, Colgate, Danone e P&G. Sejam muito bem-vindas, Cileia e Iris, muito obrigada, né, por aceitar aqui o convite para esse bate-papo hoje, aqui no Instagram do Finas e Poderosas, que a gente tem um canal e tem o objetivo justamente, né, de trazer esse empoderamento feminino, e hoje também aqui no LinkedIn, né, compartilhando aí com tantos profissionais a trajetória maravilhosa de vocês. Então, pessoal, fica aí que tem muita informação de qualidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um enorme prazer, né, participar desse bate-papo com duas mulheres incríveis que eu admiro muito, né? Obrigado, Carol, pelo convite. Eu estou super animada para falarmos de temas que eu adoro, né? Dados, transformação digital, empoderamento feminino. Então, é um prazer estar aqui. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a Cileia já, mas mesmo assim, mesmo longe, a gente tem uma grande conexão. E mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né? Sei que o tempo de vocês também é super precioso. Bom, então vamos lá, né, gente? Que a gente tem muitas perguntas. E se vocês também tiverem dúvidas ou curiosidades, né, sobre a carreira, sobre tecnologia, pode escrever aqui também pra gente, que a gente vai respondendo ao longo da live, tá? A Iris acabou de participar, né, do AAA Summit, o primeiro festival de inovação do Brasil no metaverso, que reuniu vários profissionais para compartilhar as principais ideias e visões sobre o futuro. O evento também aconteceu presencialmente na Belas Artes, em São Paulo, ao lado de nomes como João Branco do MEC, que a gente sempre, né, vê aqui no LinkedIn, Edu Lira do Gerando Falcões e Ricardo Amorim. Iris, conta um pouco para a gente como foi, né, essa experiência de palestrar nesse evento incrível. E eu queria saber se conseguiu adiar um pouco aí o fim do mundo, que era a proposta do evento. É muito legal. Realmente, esse evento foi muito especial. Para mim, foi a minha primeira palestra, né, em um grande evento. Então, eu tive uma ajuda muito grande de duas pessoas muito importantes, duas mulheres, né, que foram muito importantes para isso acontecer. E, de fato, realmente foi um evento muito diferente, porque ele tinha vários temas ao mesmo tempo, várias palestras, então as pessoas poderiam ali, né, conhecer um pouco mais desse mundo de metaverso,
mas eu fui ali com uma proposta de uma palestra sobre dados mesmo, então como democratizar e humanizar, né, os dados dentro de uma empresa. E assim, ficou muito marcado para mim aquele momento. Fiz amizades, fiz conexões e no fim, assim, né? O que eles queriam realmente entregar era uma boa experiência e trazer essa mudança, né? A gente acelera, então essa área de tecnologia é muito acelerada. Então ali eu me senti mudando um pouco o mundo, sim, com a minha palestra, mas eu saí de lá pensando assim, poxa, eu dormi e acordei nesse evento, porque realmente deu aquele impacto. Falar de metaverso, como que as empresas hoje, né, tá criando aquele mundo naquele ambiente, né, trocas ali, vendas, compras, e eu fiquei realmente encantada. Foi muito legal mesmo. Imagino, né? A Cileia, inclusive, ela também participou do evento como ouvinte, né? E como a Iris comentou, o mundo da tecnologia ele é promissor e tem muitas oportunidades. Claro que é difícil a gente resumir aqui, né, toda a programação, mas depois de tanto tempo atuando na área, né, Cileia, o que mais te chamou a atenção ali nas palestras e no Festival de Inovação? Conta um pouquinho pra gente. Então, primeiro eu quero dar parabéns para a Iris, porque a palestra dela foi ótima, né? Ela arrasou lá. E, infelizmente, eu não consegui participar de muitas, né, palestras, mas a agenda estava bem diversificada, né? Então, tinha temas bem relevantes não só de tecnologia, mas empreendedorismo, sustentabilidade, mobilidade. Então, tinha temas bem interessantes, né? E na parte de tecnologia, e assim, é maravilhoso ver temas de inovação em todas as áreas, desde assim, financeira, então tinha palestra de criptomoeda, blockchain, tinha algumas de cybersecurity, né, na parte de segurança da informação, LGPD, que agora está super na moda também, né? E na parte de educação, que a gente sabe que com a pandemia, né, deu um boom essa área de EAD, de educação à distância, que evoluiu bastante, né? E, assim, muitas novas linguagens, muitas terminologias novas de Smart City, né? Das cidades inteligentes, IoT, que é a internet das coisas, né? Que é como que a conexão de objetos físicos, como Alexa, nossos cartões de crédito, Smart TV, né? Se conectam com os usuários e fazem essa troca, né? Coletam dados e transmitem informações em tempo real na rede. Então, isso foi bem interessante. E o que mais chamou a atenção é que a tecnologia, na verdade, transita em todas as áreas, né? Saúde, mobilidade, no agronegócio, com os drones. Então, agora, como monitora, né? A parte do agronegócio. Enfim, existe, onde tiver uma necessidade, né, um problema, a gente pode utilizar a tecnologia para ajudar. Então, foi muito legal que o evento foi híbrido, né, igual você falou, então tinha presencial e no metaverso também. Então, você podia assistir através do metaverso. Então, foi uma experiência bem legal. Muito bacana. Foi teu primeiro evento no metaverso, Cileia? Então, eu fui presencial, né? Eu não fui no metaverso, porque você podia Tá. comprar presencial ou no metaverso. Mas lá você tinha os óculos, né? De realidade virtual, de realidade Roupa aumentada, também, que você né? podia participar lá também. Ah, entendi. Bom, e lá a Iris compartilhou um pouco a história dela, que ao contrário da Cileia, né, que sempre atuou na área aí de analytics, ela era técnica em enfermagem e chegou a atuar em locais como a Beneficência Portuguesa de São Paulo e veio para a tecnologia fazendo uma transição de carreira, né, que também muita gente passa por isso. Iris, conta um pouco por que que você resolveu, né, fazer isso e como foi esse processo, assim, de passar a cuidar das pessoas para as organizações? Legal. Então, eu sempre ouvi muito que eu tinha ideias mirabolantes, né? Isso de família, de amigos, etc. E aí eu era muito feliz ali na área de enfermagem, né? Só que eu percebia que eu precisava fazer algumas coisas a mais, utilizar um pouco mais a minha criatividade.
E aí, né, nessa história, meu esposo um dia chegou em mim e falou: Olha, Iris, como você tem essas ideias aí, por que que você não vai para a área de tecnologia? Porque ele é, né, dessa área. E aí, eu sem acreditar muito, fui lá, prestei uma prova e eu acabei passando na faculdade, né? E ali começou a minha história. Eu me posicionei bem legal ali no LinkedIn também, então compartilhando histórias, como que foi aquela trajetória, né, de transição de carreira. As pessoas começaram a me contatar, comecei a conhecer pessoas e aí as oportunidades foram surgindo, né? Então, assim, eu decidi realmente porque eu achava que eu podia fazer mais. E hoje eu tenho um propósito, né? Na verdade, de trazer um pouco desse olhar humano, né, para a área de tecnologia, porque eu sempre falo, né? Eu até comentei na palestra que hoje, para mim, eu ainda cuido, né, das pessoas, mas eu ofereço hoje um produto de tecnologia, uma solução, né, que muda o dia a dia. Então, é uma forma de retirar a dor também. E, cara, o meu propósito também se tornou Mulheres no Comando, né? Porque quando eu entrei para uma startup ali, para um grupo rico de mulheres que se ajudavam, eu falei, por que não ajudar também outras mulheres que querem fazer essa transição? E assim, deixar a mensagem que é possível. É difícil? Muito. Para mim não foi fácil essa mudança, porque assim, eu estava até comentando com uma mentorada ontem, né? Que ela comentou, poxa, eles é muito diferente, né? Saúde e tecnologia. É realmente diferente. Foi difícil, mas vale a pena. Então, hoje eu tento fazer o meu máximo para que as pessoas venham para a tecnologia. É uma área muito promissora e com muitas oportunidades também. Ah, imagina, agora a Iris virou uma incentivadora aí, né, para puxar o pessoal Incentivadora. pro tech. Pra gente, né, começar aí pegando o gancho, a Cileia tem no currículo aí experiências como os 17 anos de Colgate Palmolive. A transformação digital, ela não é um conceito para o futuro, e sim algo que as empresas de hoje têm que dar o máximo, né, de atenção para continuar aí vivas no mercado. Quando você começou, né, Cileia, a carreira lá nos anos 90, você já era responsável pela recomendação de pesquisas com consumidores, planejamento e implementação, análise, né, de estudos qualitativos, quantitativos na P&G. Décadas se passaram, a Cileia continua uma menina, né, gente? E o que mudou em relação aos dados dentro das organizações com o uso da tecnologia, né? Lá de quando começasse, agora aí, principalmente com a pandemia, com essa expansão toda que a gente viu. Carol, você tá dando minha idade, né? Eu me senti Não, uma aqui, vez, né? anos Tipo assim, 90. anos 90. Anos 90. Aí tudo bem, eu comecei a trabalhar, eu era uma criança, né? Então, dá para falar horas, né, sobre esse tema, do que mudou desde os anos 90 para cá, nessa área de dados, de transformação. Mas, assim, resumindo, né, dados sempre existiram dentro das empresas, né? E a necessidade de análise de dados, uso de modelos matemáticos para entender o que está por trás dos números para tomar as melhores decisões, sempre foi um desafio, né? Então não é uma novidade. Mas na última década, muita coisa se mudou de uma forma acelerada, né? Então a imensidão de quantidades de dados e informações cresceu exponencialmente, né? E o que a gente chama de Big Data, né? Então, tanto que hoje se diz que os dados é o novo petróleo, né? Então, quem tem dado tem mais poder de decisão. E aí a gente também teve uma grande evolução na parte de ferramentas, né? E tecnologias, tanto para armazenar os dados, para processar e minerar essa quantidade de diferentes dados, né? Porque antes eram dados de vendas, muito mais números, né? Hoje você tem toda a parte de social media, de social listening, que são palavras, né? Então, como que você junta feedbacks, como que você junta palavras com números para fazer alguma análise, né? Então, essas análises, né, que a gente fazia em Excel já não dá para fazer mais, né? Não comportam a quantidade de dados que hoje tem. E hoje a gente tem uma maior agilidade para analisar, processar os dados. Então, essa transformação vai
continuar, a gente precisa estar sempre atualizados, né? E outro fator que eu acho que mudou muito é o tipo de profissional dessa área, né? Então, antes, os donos da informação era o time de TI, né? Então, TI é que fazia a governança dos dados, ficava naquela salinha congelada, né? Aqueles processadores que demoravam um dia para o outro para processar a informação, né? Poucas pessoas tinham acesso aos dados, né? Era algo que empoderava as pessoas, né? Então, ficava concentrado na alta gerência os dados. E hoje os dados são muito mais democratizados, eles são fonte de informações para que todos os funcionários tomem melhores decisões, né? Então, melhorem sua performance, seu rendimento. Então, agora todas as pessoas precisam desenvolver essa habilidade, esse capability de análise de dados, né? Para entender, traduzir os dados, e não é só agora de uma única área, né? Então, os dados é de todas as áreas. Verdade, hoje eu acho que, né, tem essa integração aí maior, que nem tu falasse antes. Era uma coisa mais, né, restrita a algumas pessoas, e hoje, se a organização não compartilha esses números, não tem como todo mundo trabalhar em prol, né, do mesmo objetivo. Exatamente. Bom, a Iris, né, lidera hoje um projeto que centraliza os dados de mídia na empresa que ela atua, que é a Nestlé, e viu, por exemplo, o Data Lab, né, saltar de 5 pessoas em 2021 para 55 em 2022, que é um crescimento aí enorme. Qual conselho, Iris, você dá hoje para as meninas, né, e mulheres que pensam em ingressar em tech ou trabalhar com dados, já que você disse aí que é uma defensora e quer carregar todo mundo para o tech? Legal. Pegou um pouco de gancho, né, com o que a Celeia falou sobre o dado, né? Então, quando você falou dados de mídia, então dados de consumidor, como que é então hoje o comportamento, né, desses usuários, né, desses compradores, desses clientes dentro das plataformas de e-commerce? Então hoje a gente está nesse nível, né? E exatamente esse projeto que eu estou é de uma plataforma de Big Data, exatamente como a Celeia falou, que centraliza realmente. Então, como a Celeia falou, ter uma plataforma hoje de dados que centraliza dados, né, de consumidores, por exemplo, e você democratiza ao nível, né, de negócio, de você ter alguém dentro de uma unidade de negócio utilizando esse dado para fazer as suas análises, é algo incrível, né, algo muito, muito enriquecedor para a companhia, para as empresas como um todo. E aí, falando um pouco, né, puxando a sardinha, trazendo as mulheradas aí que estão online, e que ainda não é de tech, o meu principal conselho é o seguinte: primeiro, assim, a área de tech ela é muito ampla. Então, quando eu falo de tecnologia, né, existem várias possibilidades. Então, primeiro, o que eu indico é entender. Por exemplo, você quer ir para uma carreira de dados? Tudo bem. Então, eu tenho alguns papéis lá dentro. Por exemplo, um engenheiro de dados, um cientista de dados, um especialista de business intelligence. Eu tenho web analytics. Eu tenho ali Scrum Master, que vai trabalhar. É diferente estar, às vezes, ali dentro do Agile, dentro de tecnologia. Então, primeiro entender esses papéis, né? Porque eu acho que você pode mudar sim, mas você não pode deixar a sua raiz, né? Então, entender esses papéis que existem dentro, por exemplo, da área de dados, vai fazer com que você possa traçar muito melhor a avenida que você vai seguir, né? Porque eu vejo muitas dúvidas das pessoas que querem vir. Poxa, Iris, mas tem tanta oportunidade, por onde eu começo? Claro, assim, a gente tem muita hoje vaga de BI, né? A Celeia sabe, BI, analista de dados, é uma boa porta de entrada. Mas você saber, por exemplo, o que um cientista de dados faz, e se você gostar do que o cientista de dados faz, né? Você pode traçar seu plano muito mais assertivo, né? E assim, não desistir. É duro, é difícil, não é fácil. Muitas vezes eu ali, né, na faculdade, nos cursos, né, até em problemas diários, eu pensava, gente, eu não vou conseguir resolver isso. Mas assim, aos poucos a maturidade vai vindo. Eu ainda tenho muito, muito, muito que aprender. Estar hoje na Nestlé tem sido enriquecedor para mim, porque assim, eu vejo várias pessoas com várias mentalidades, uma área diversa. Eu penso, poxa, ainda tem muito para ser feito e para aprender. Então, acho que é isso.
E como todas as áreas, tem que estudar e estar sempre se atualizando, né? Isso. Sim, porque como eu disse, né, muda muito rápido. Eu fiz até um meme de consultor. Então, por exemplo, o consultor, ele sabe uma ferramenta, exemplo, um Power BI, um MicroStrategy, mas logo ele vai ter que aprender outra. Eu mesmo tive que aprender agora a implantar um Treasure Data, algo super novo. Então, mas você tem na base, né, o conceito ele vai ser aplicável em várias ferramentas, né? E você tendo uma base muito boa, consolidada, isso vai fazer toda a diferença também. Com certeza. Bom, a Cileia tem na carreira aí, na carreira de 25 anos em cargos de liderança, com foco em negócios, pessoas e mudanças comportamentais, entendendo, antecipando as tendências e fazendo recomendações estratégicas e acionáveis, né, que gerem resultados rentáveis e sustentáveis. A experiência em influenciar a tomada de decisões, definindo estratégias, objetivos e prioridades das empresas. Olhando de fora, a gente, né, sempre pensa que as empresas grandes, principalmente aí no exterior, as grandes multinacionais, elas já estão super avançadas, né, que só tem robô, a gente já cria, né, todo um cenário na nossa cabeça. Mas nem todas estão investindo, né, nessa transformação como deveriam. É isso, Cileia? É isso mesmo. Eu fiz bastante benchmark, né, tanto local como global, com empresas de diversos setores. Então, banco, de alimentação, de carro, automobilístico, né? Então, com grandes consultorias, BCG, grandes consultorias na área, e também fornecedores de soluções de analíticas, né? Para entender onde que as empresas estavam investindo, fazer esse benchmark, onde que eu deveria focar os meus esforços. Eu vi que todas estão nessa corrida aí para se tornarem empresas biônicas, né? Que quer dizer sair de um modelo de análise descritiva e diagnóstica, né? Que é entender o que aconteceu e por que aconteceu algum fato ou resultado, né? Para um modelo mais preditivo e prescritivo, que é de prever o que vai acontecer, né? A bolinha de cristal e simular o futuro, né? Então, como que eu posso fazer acontecer? Então, todo mundo está nessa corrida, né? A maioria das empresas ainda estão nessa transição, estão automatizando relatórios, fazendo alguns modelos preditivos, mas eu não vi nenhuma grande empresa assim 100% digitalizada, prescritiva, robotizada, igual você estava falando, né? E a gente acha mesmo, né, que a nossa empresa está atrasada, que o Brasil está atrasado, mas no geral, assim, mundialmente as empresas estão nessa maratona aí, outras melhores preparadas, outras menos, mas todo mundo nesse mesmo barco, né? E um aprendizado que eu tive, né, com esse benchmark é que, assim, muitas empresas começaram, né, contratando muitos cientistas de dados, né? Então, a moda era cientista de dados. Então, coloca um monte de cientistas de dados que eles vão resolver todos os problemas, né? Então, eles queriam automatizar os dados, aí faziam lindos dashboards, lindas planilhas, relatórios, mas que, no final, as pessoas não estavam usando, né? Então, porque não estava linkado com uma necessidade de negócio, não tinha um objetivo de negócio, né? Ou até não sabiam como usar, né? Não sabiam como tomar uma decisão. Então, é fundamental para o sucesso, né, da empresa ter o que eu chamo do business translator, né? Então, é esse profissional que, assim, está ganhando muito, que está em falta no mercado, escassez, porque realmente é muito difícil encontrar uma pessoa que entende do negócio, né? E também, e daí consegue traduzir as necessidades do negócio para um cientista de dados, que é uma pessoa mais técnica, né? Aí falar para o cientista de dados o que ele precisa fazer, quando saem as análises, os dados, essa pessoa vai ter que traduzir de volta para o time de negócio, né? O que quer dizer esses resultados, que ações eles devem tomar. Então, esse profissional, até você estava falando, né? Que dicas que pode dar, está ganhando muito, todas as empresas estão buscando e tem muita vaga para pouca gente assim especializada. Nossa, então uma super dica aí já para quem quer entrar na tecnologia, né? Uma área super requisitada no momento. E, Iris, como você, né, enxerga esse momento atual aí que a gente está passando como o desafio da transformação digital nas empresas
e a questão do metaverso, por exemplo, surgindo. Uhum. Eu acho que está muito em linha do que a Cileia falou, quando ela falou que ainda não estamos robotizados, né? Ainda tem um processo, então não é diferente com transformação digital, porque quando a gente fala de transformação, a gente está falando de uma inovação, de algo realmente novo, e aí envolve também, além de tudo, cultura organizacional, porque, como ela falou, são vários anos a gente fazendo de uma forma. Então, quando a gente impacta, né, com uma mudança, com uma transformação, digitalização, a gente está mudando processos de pessoas. E no fim, quando eu falo sempre, né, que é sempre para pessoas e por pessoas, é exatamente isso. Então, atuar nessa camada, né, não só de você oferecer um produto ali de dados, como a Celé falou, mas oferecer o valor também, porque com o valor e com o motivo, né, se as pessoas entenderem o motivo daquilo, ela vai utilizar. Então, por exemplo, uma plataforma de dados nova, por exemplo, é uma transformação digital, é algo novo, mas as pessoas precisam entender o que que aquilo muda no dia a dia delas, qual que é o valor. E quando eu falo de valor, não é só o valor econômico, né? Não é só o resultado que aquilo traz para a empresa, mas o valor, tá, eu tenho um processo, né? Às vezes eu levo tantas horas, eu deixo de levar essa quantidade de horas e etc, né? E também tem uma coisa muito importante nessa transformação, que é a adaptação, a maturidade, né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, grandes empresas, nível, Nestlé e tal, existem diversas áreas de negócio. Às vezes uma está um pouco mais à frente, né? Com relação a ter ali seus próprios sistemas, etc. E às vezes tem alguma área de negócio que está um pouco ainda, né, começando. Então, assim, entender, né, o modelo de maturidade de cada uma e tentar engajar, né? E como que você vai engajar? Você vai engajar mostrando qual o valor e o que que aquilo, o que que aquela transformação digital traz para a unidade de negócio. E o quanto isso retorna, né? Também, porque isso é muito importante para as unidades, né, de negócio. Com certeza. Cileia, e o que é fundamental, né, para ter uma cultura de dados bem sucedida? Então, esse é um grande desafio, né? Que a gente estava falando, né? Das empresas nessa maratona aí para se tornarem biônicas, é um grande desafio. Como a Iris falou, tem muita coisa, né? Eu não tenho todas as respostas ainda, né? Mas para criar uma cultura assim data-driven, né? Onde as pessoas vão realmente tomar decisões baseadas em dados, eu vejo 5 pilares que são muito importantes para serem trabalhados, que eu chamo que são os game changers, né? As coisas que vão mudar realmente o jogo e que vão fazer acontecer essa transformação, não só digital, mas isso que a Iris falou, que é muito importante, a transformação cultural, né? Porque eu posso trazer as melhores tecnologias, mas se ninguém usar, né? Não souber usar, não quiser usar, não acharem que precisam usar, né? Não funciona. Então, primeira coisa é começar com a pergunta de negócio, como a gente falou, né? Porque não adianta ter um monte de planilhas, relatórios, se as pessoas não sabem como tomar uma decisão. Então, como eu mencionei anteriormente, né? Quais são essas dores, né? O que, que a gente vai querer resolver? E aí, priorizar. Não dá para fazer tudo. Então, a empresa que quer fazer tudo não vai conseguir. Priorizar quais são as perguntas de negócio que você vai trazer o maior retorno para a empresa, né? Que é o que a gente estava falando do follow the money. Meu, me mostra o dinheiro. E Fala, esse negócio de dinheiro não é só. É isso que a empresa quer, né, Não Cileia? É isso que a mas não é empresa só quer. investimento mesmo, né? Pode ser investimento de tempo, né? Então, reduziu tantas horas Tempo. da equipe, né? Tá dando agilidade. Então, quanto que eu estou colocando em mídia, quanto que está trazendo de retorno em vendas, né? Eu coloco no ponto de venda ou coloco na TV esse dinheiro? Então, acho que isso que tem que estar muito claro, né? Qual que é a pergunta de negócio que eu quero entender? O segundo pilar são os dados, né? Quais dados que eu preciso para resolver esse problema. Hoje a gente fala assim, tenho todos esses dados aqui, o que, que eles falam, né? E não é isso, que dados que eu tenho, que dados que eu preciso para responder essa pergunta de negócio, como que eu democratizo esses dados para que o meu time, né, tenha uma única fonte de verdade, um lugar onde todos tenham acesso, que os dados estejam automatizados, então, em tempo real, integrados, de diferentes fontes no mesmo lugar, né? E claro que a qualidade também dos dados é super importante, né?
A mesma coisa para tecnologia. Então, você tem pergunta de negócio, os dados que vão responder, a tecnologia. Então, essa parte de tecnologia e recurso quais são os melhores para resolver essa. Não, foi um alarme, eu acho. É muito engraçado que assim, quando você pergunta, fala assim, qual que é o seu sonho, né? Que você quer resolver? Daí as pessoas falam, eu preciso de uma inteligência artificial, do machine learning, mas tipo, para quê, né? A pessoa não sabe nem para que serve, mas ela quer aquilo. Então, acho que é super importante essa parte também da tecnologia. Não é tecnologia por tecnologia, mas o que vai precisar para resolver o meu problema de negócio. E aí, processos, né? Então, processos muito claros, ter uma mentalidade, como a Iris estava mencionando, né? De agile. É como se fosse meio que uma startup dentro das empresas. Muitas têm, né? Então, Magalu tem, na Colgate tinha o Colab, que era uma aceleradora de startup. Na Nive a gente tem o Go On. Na Nestlé também tem, né? Essas startups dentro da Nestlé. Tem. E aí, o que eu acho, né? A gente tem que ter uma mentalidade de testar, aprender, criar hipótese e depois escalar. Então, eu sempre falo, pensa grande, né? O que você quer grande? Mas aí você começa pequeno, faz um MVP que é Minimal Viable Product, que é o produto mínimo viável, que é tipo um piloto, você faz um pilotinho e aí cresce rápido, né? Daí você expande rápido. Mas primeiro aprende, entende, tá funcionando, expande, né? E para mim, um pilar mais importante que tem são as pessoas, né? Como a gente falou. Ter uma cultura, para mim, não é só data-driven, é human data-driven, né? Porque o ser humano precisa também ser mudado, né? Então, onde as pessoas tenham realmente uma mentalidade analítica, onde a analytics seja uma habilidade, um capability de todos, e para isso as pessoas precisam ser alfabetizadas, né? É uma nova linguagem mesmo, né? Então, tem que treinar para traduzir perguntas de negócio em solução, e daí os resultados em ações, né? Então, eu acho que isso precisa ser uma pauta do board, né? Tem que ser uma prioridade da alta gerência, tem que ter time dedicado, porque senão não acontece, não adianta só querer, né? E a gente sabe que as melhores estruturas trabalham com esses times multifuncionais ágeis, que compartilham, né, o aprendizado, eles discutem soluções cross-áreas, né? Então, não é mais aquela coisa hierárquica, estruturada, não, são pessoas que evoluem com o trabalho do outro, né? E tem muita consultoria que fala que, por exemplo, a Boston Consulting fala que 70% do sucesso de analytics depende das pessoas, né? Eu posso ter melhores dados, tecnologia de ponta, mas se não for utilizado, foi um fracasso. Então, acho que tem que ser algo que vai trazer impacto. Sim, e né, principalmente que é uma área aí hoje chave, né, nesse mundo que a gente vive, mas também, né, como qualquer setor, tem que ter profissional qualificado, investimento em tecnologia, né, para o negócio funcionar. Só quero dar uma boa noite aqui para o pessoal que está acompanhando a gente no Instagram, a Bastante Elisa, gente que eu amo, tá? Pedro, Leandro, a Gi, Helenita, a Rose, que não perde uma live. No LinkedIn eu não estou aqui com ele aberto, né, por questões para funcionar aqui melhor o áudio da nossa live, mas obrigada para quem está acompanhando e depois a live vai ficar salva também, tá, pessoal? Bom, e se vocês tiverem dúvidas, né, ou perguntas e curiosidades, manda aí para a gente também. Aproveitem as duas especialistas que estão aqui hoje. Bom, em comum, né, vocês, além de atuarem aí no Mulheres no Comando, onde o objetivo principal é ajudar outras mulheres no desenvolvimento profissional, seja em processo de transição de carreira, né, ou business, eu queria saber de vocês como foi participar do projeto, sendo que a Cileia, inclusive, é a apoiadora também da plataforma. Quer falar, Iris? Sim, assim, cara, existia uma Iris antes do Mulheres no Comando e uma Iris depois. Eu não sei se vocês, porque vocês fazem parte. Mas assim, gente, é um mundo. Eu queria.
tava dentro de mim, mas eu não sabia como. E aí apareceu na minha timeline, se inscreva aqui para ser mentora. Eu falei, eu, mentor? Será que funciona esse negócio? Aí eu falei, tá bom. Aí fiz, gente, eu entrei. 50 mulheres. Aí eu olhei as mulheres. Cileia da Nívea, a outra de outra da Globo. Aí eu falei, gente, mas só mulherão aqui, como que eu faço agora? Aquela síndrome básica, né, da impostora. Aí, cara, eu fiz aquele treinamento que a gente passou, a gente era da mesma turma, né? Sim. E assim, eu fui conhecendo pessoas, fazendo conexões e conexões reais, sabe? Então, hoje, quando eu vou em algum lugar, eu sempre penso em fazer uma conexão real. Porque isso daqui que a gente está fazendo agora é acelerar, entende? O nosso conhecimento, nós como pessoas, nós como mulheres, né? Então, cada vez mais, estar presente em encontros como esse é o que me deixa feliz, sabe? Eu me sinto muito feliz com isso. Concordo, Iris. Eu acho esse projeto incrível, né? Eu acho que a gente precisa realmente diminuir essa desigualdade de gênero nas empresas. A gente precisa empoderar as mulheres para terem papel de liderança mesmo, né? E para mim tem sido uma maneira também de retribuir para o universo tudo de maravilhoso que eu aprendi, que eu conquistei, né? E eu acho que essa jornada teria sido muito mais fácil, mais rápido, sei lá, se eu tivesse tido a chance de ter uma mentora. Na época não existia isso, né, de mentora tal. Alguém realmente me guiando, né, e me apoiando nessa jornada. Então, e também tive o imenso prazer, né, de conhecer vocês, mulheres maravilhosas, né, criar realmente o que a Iris falou, né, essa comunidade, essa troca. É um lugar onde a gente troca experiência, a gente troca vivência. Então, eu acho que foi uma experiência incrível e está sendo uma experiência incrível. Sim, não, foi engraçado que foi bem como a Iris falou, assim, também eu vi o anúncio, me inscrevi e é aquela coisa, né? Tu faz meio assim, e aí quando veio, né, o convite, eu também entrei, eu olhei bem como a Iris falou, assim, gente, Cileia, fui lá, olhei o currículo, né, o histórico, meu Deus do céu, tremia na base até de estar na reunião. E aí, como, né, a gente aprende tanto assim, daí tu vai falar, vai conhecer a profissional e ela ainda quer te ajudar, né, dar essas Sim. dicas que a Cileia falou que encurtam muito o caminho, que eu pensei, gente, por que 15 anos atrás eu não achei uma mentora dessa? Né? É, Então, realmente é uma troca maravilhosa. sim. Bom, dando E vamos continuidade, juntas. Vamos é, juntas. Essa é a frase, vamos esse é o juntas. lema, né? Esse Hashtag é o vamos lema. juntas. É, E a gente convida também, né? Quem quiser participar do Eu projeto, super se recomendo. inscrever lá no site. Ó, Cileia aí, Super recomendo. Eu fui nossa convidada mentora por uma master. amiga que já era mentora, então foi excelente. Eu falei, eu quero, sei lá, devolver, né, tudo que eu aprendi, ajudar alguém e tal, e tá sendo bem legal. Muito bacana, realmente. A gente cresce, né, e se desenvolve muito mais rápido, assim, né? Acelera o processo, porque uma vai puxando a outra. E nessa área em especial, né, que é tipo como o marketing aí, a tecnologia, onde tudo muda constantemente, é o coração das empresas. Vocês falaram que um dos segredos é o profissional se manter atualizado, né? Mas como que faz, assim? Quais são as dicas de vocês? Que tipo de evento tem que acompanhar? O que tem que estudar? Quais cursos? Quer falar, Quem quer Iris? responder? bom, vamos lá, então. É, eu acho que eu até tive um curso essa semana que falava sobre, na verdade, autopromoção. Então, o que que eu quero trazer aqui hoje, né? Muitas vezes, né, a gente fala sobre hard skills, sobre soft skills, né, que na verdade tem até uma lista, né, de olha, quais são as competências agora que vai ser para o futuro, etc, né? Mas para além disso também, né, tem como você se autopromove e como você também desenvolve a sua marca pessoal, que inclusive você, Carol, é uma pessoa que sei que está lançando um programa aí, por essa você não esperava, mas eu já vou Não. te autopromover que Ai, você meu Deus. está lançando um projeto de mentoria aí para ajudar, sim,
nessa questão de posicionamento de marca pessoal, lá no LinkedIn também. Então, assim, pensando, né, essa é uma dica que eu acho bem bacana. E assim, na área de dados, eu acho que uma pessoa que também tem uma boa comunicação, então não só focar no técnico, porque de fato, assim, cursos tem bastante, e hoje tem muitas coisas gratuitas também, né? Então eu acho que começar também pelos gratuitos, por exemplo, tem a DSA Academy, tem cursos ali de Big Data, Data Science, tudo gratuito, né, Cileia? Tem muita coisa. Inclusive de Power BI, com 72 horas ali, a DSA oferece, inclusive eu já fiz. Então, assim, muitas vezes, para você começar, né, não precisa você gastar tanto, você pode usar o que é de gratuito, etc. Mas ao longo do tempo, sim, a gente precisa, né, conseguir um retorno. Eu acho que o maior retorno que a gente pode fazer é em nós mesmos, né? Então, assim, eu penso muito assim, poxa, que nem eu fiz um curso, nada a ver com a área, de Guestologia Business, que é como a Disney atende os seus clientes. E aí eu tentei pegar disso para a área de tecnologia. Então, pera, como que eu faço essa correlação? Então, eu não busco só coisas de tecnologia. Eu busco coisas extras e tento fazer correlação do que aquilo vai trazer de bom, sabe? Então, é isso, resumidamente. E na palestra da Iris, ela falou sobre isso, né? Porque ela falou, o tema era high-tech, high-touch, né? De como que você traz essa humanização para essa área que é tão tecnológica, tão de dados, né? Então, foi bem legal. Ó, eu acho que se manter atualizado nessa área é uma tarefa super difícil, viu? A gente fica obsoleto muito rápido, né? Surgem novas tecnologias, soluções, plataformas, numa velocidade incrível, né? Então, eu tento me atualizar, primeiro, com meus filhos. Eu tenho 2 filhos, a Dani e o Gustavo, que são adolescentes, aborrecentes, geração Z. E eles estão sempre falando de novos jogos, tem discussões, novos assuntos nas redes sociais. Então, TikTok, o que está rolando no TikTok, né? Não consigo acompanhar todas, mas aí eles me atualizam também o que está acontecendo. Uma coisa que eu acho que me ajuda muito é estar próximo das startups, né? Então, programa de aceleração de startups, mentoria de startup, acho que ajuda muito você saber o que está acontecendo de novo, está conectado com o novo, né? Participar de congressos, eventos, palestras, cursos, aulas, recomendo todos, né? O pessoal aqui sabe que eu acabei fazendo um MBA de Data Science, me formei depois dos 50, né? Então, assim, nunca é tarde para começar, nunca, né? Acho que sempre a gente tem área para aprender e você está dentro, né, de um curso, de uma universidade, você cria também um networking. Então, acho que networking é fundamental. Então, eu tenho uma rede para benchmark. Então, o pessoal do MBA, a gente continua em grupos, eu faço parte de grupos no LinkedIn, no Telegram, para trocas mesmo, né? Esses benchmarks com profissionais da área que eu acho que ajuda bastante. E tem um super mentor, né? Um dos meus professores do MBA, o Fernando Enobi, que ele é um Chief Data Office, assim, fodástico, né? E eu estou sempre conectada e ele me dá super dicas. Então, é uma pessoa com quem eu aprendi muito, que me ajudou, né, a me encantar por essa área de Data Science. E eu acho que, assim, as pessoas se ajudam muito, né? Todo mundo está precisando, Sim, todo mundo está aprendendo, ninguém sabe tudo, né? Eu falo, não sei é. quase nada, né? Mas aí, se precisar, a gente vai buscar alguém que conheça, né? Então, eu falo, a gente não precisa saber tudo, mas você precisa conhecer as pessoas que sabem, né? Aí você vai lá e pergunta. Sim. E o que eu tenho visto Verdade. muito também, meninas, é com relação às comunidades, né, que cada vez mais está se formando, né, Cileia? Tem Então, muitas. por exemplo, com comunidades, né, que traz essa pauta, né, diversidade e inclusão, então, por exemplo, como a nossa, então, eu indico também as pessoas buscarem, né, grupos que realmente tragam uma afinidade, grupos de afinidades, né, que é muito importante. A gente aprende demais, demais. Eu acho que essa é uma das maiores vantagens assim da tecnologia, né? Que nem a gente fez todo o processo de mentoria online, mora em lugares diferentes, talvez jamais se conheceria se não fosse isso.
né? E aí, por interesses em comum, a gente consegue ter toda essa troca e, que nem eu falei, crescer juntas, assim. Então, tá aí um super ponto positivo da tecnologia que eu adoro, né? Sim. Bom, vamos lá. A digitização é o processo de transição de informação analógica para uma forma digital. A digitalização já é bem mais abrangente e consiste nas mudanças reais realizadas nas organizações por meio da tecnologia. Como diz a Cileia, não adianta só ter os dados, um monte deles, e não saber o que fazer, né, e como trabalhar, ou os especialistas, né, não conseguirem analisar. O dado tem que estar bom, né, como ela diz, limpo, e gerar alguma ação que leve a um resultado. Não adianta só investir também na tecnologia, contratar 1001 ferramentas e programas, mas tem que ter a cultura do follow the money. Boa parte do trabalho continua dependendo das pessoas. Tem coisa que a máquina não vai fazer, né, Cileia? Então, né, a tecnologia aceita tudo. Você pode criar modelos incríveis, mas se o dado não for bom, é o que eu sempre digo, né? Entra lixo, vai sair o quê? Lixo, né? Então, trash in, trash out. Então, como eu mencionei, você pode ter a melhor tecnologia, os melhores dados, mas se você não tiver um bom business translator, né? Que é esse tradutor de negócio aí que precisa entender da área de negócio, das necessidades, mas que ele também conheça a linguagem dos dados, né? De como falar, traduzir as necessidades para um cientista que é mais técnico, né? Dificilmente você vai ter boas recomendações, né? Então, como a Carol agora falou, né? Você precisa meio que saber instruir a máquina, né? Porque o resultado vai depender dos inputs que você der e depois você precisa de alguém para traduzir esses dados em ações, né? Então, eu acho que muitas profissões podem e devem ser substituídas por máquina num curto prazo, né? Em todas as áreas. Então, medicina, robô já está fazendo cirurgia, em advocacia estão avaliando os relatórios, né, de condenações. Então, mas tem o lado humano também, né? Então, o cuidado, né, como enfermeira, psicólogo, né? Esse amor, o carinho, sempre a gente vai precisar de um ser humano, né? A máquina realmente não substitui tudo, né? Precisa pensar, apesar que elas são inteligentes, tá? Elas aprendem e elas pensam sozinhas também, elas conseguem fazer análises, correlações, mas você precisa dar um direcionamento para ela, né? Precisa de um humano assim também para apertar o botãozinho. Uhum. Eu lembro que a gente, né, numa das conversas, eu explicasse, mas tem tanta tecnologia, né, até para quem não é tão da área ou não tem tanto conhecimento, para que precisa da pessoa lá atrás do computador, então? Mas é que justamente ela tem que saber, né, como vai lidar com toda essa informação, o que tem que fazer, porque a máquina sozinha, nem te Ela falar, faz se não qualquer souber coisa. ali coordenar, vai fazer qualquer coisa, né? Exatamente. Tem várias tecnologias, né? Agora eu vi uma que é chama da Taiko. Então você não precisa mais nem fazer a programação de um Python, de um SQL, você só pega e pluga, né, os iconezinhos, e nesse iconezinho já tem toda a programação. Então você tem uma regressão, tem dentro do iconezinho. Então, fazer sim, mas você precisa falar para ela o que você quer, né? Conectar os dados e tal, e aí ela trabalha sozinho para você. Então ela agiliza um processo que manualmente seria hoje impossível, né? Assim, analisar uma quantidade enorme de dados. O que eu queria complementar também é sobre a experiência, né? Então, quando a gente olha sobre a ótica de experiência, hum, as pessoas querem experiência. Então, assim, as pessoas querem sentir. É o high touch, né? O pessoal quer sentir, quer estar ali, inclusive dentro das empresas e clientes, né? Os clientes querem algo mais personalizado. Então, assim, não sei se a gente vai chegar nesse ponto de trazer essa humanização né, com a tecnologia, porque nós somos isso, né? Eu aposto que vocês adoraram voltar presencialmente para suas tarefas e tudo, né, etc. E é por isso que a gente gosta mesmo, né, de experiência. Com É certeza. isso aí.
Bom, a Iris faz parte do comitê Força da Moça também, e a Cileia é apaixonada por entender as motivações humanas por trás dos dados, né? Que a gente acabou de entender aí que ela também gosta da humanização. Líder com grande habilidade no desenvolvimento e mentoria de pessoas e startups, gerenciando aí múltiplos projetos. Fora o Mulheres no Comando, eu queria saber que outras iniciativas e projetos vocês participam para inspirar outras mulheres e contribuir com a sociedade. Legal. Olha, essa semana mesmo eu descobri um novo projeto, né? Que é um projeto que inclusive engloba ali a ONU Mulheres e o Pacto Global também, que é o Elas Lideram 2030. Então lá mostrou um pouco com relação aos KPIs mesmo, até 2030, quais que são as, a- o alvo, né? Qual é o alvo? Então, por exemplo, ter ali 30% de mulheres dentro de uma empresa, 50%. Então, o que eu aprendi lá, e posso até trazer para vocês aqui, é que hoje, né, nessa pauta com relação a mulheres, as empresas, por exemplo, parafraseando até uma moça ali, que é a líder do Mulheres 360, ela comentou, as empresas hoje, a mais antiga tem 16 anos com essa pauta de mulheres, né? Então as empresas elas se adaptaram, né? Então elas já sabem que essa pauta é importante e que isso traz resultados para o negócio. Mas também elas entendem agora que ela precisa saber como, né? Então, como que a gente faz isso? Então, as empresas agora estamos na década da ação, né? Então, um pouquinho atrasados, né? 2 aninhos aí, né? Estão na década da ação. Então, até 2030, hoje as empresas estão muito afim, né, de atingir realmente essa meta, porque já entendeu e agora estão no como. Então, esse movimento, né, que envolve a ONU Mulheres é muito importante. É o que eu descobri agora e que eu também vou estar ligadinha aí. Bem, bem legal. Muito bacana. Que legal. Então, eu na Colgate eu participava do programa de mentoria interna, né? Então, dando mentoria já dentro da empresa. Como você mencionou, eu sou consultora e mentora de startups, né? Então, além de ser uma maneira de dividir os meus conhecimentos, né? Mas também de me atualizar, ver o que está acontecendo de novo, eu realmente aprendo muito mais com as mentorias do que eu dou mentoria, eu acho, né? Faço parte de um grupo de afinidade dentro da Nivea, de Work-Life Balance, que é como a gente vai encontrar soluções para melhorar o equilíbrio vida-trabalho, né? Automatizando as tarefas mais manuais. E eu sou voluntária numa ONG de educação que chama Cidadão Pro Mundo, onde eu dou aula de inglês para a Nossa, e a comunidade. Cileia ainda corre e dorme. Dá tempo para tudo isso, Cileia? Dormir eu quase não durmo, não, mas... Nossa, muito bacana. Muitos projetos legais aí, com certeza serve de inspiração, né? Não só para mulheres, mas para todo mundo aí, que é sempre a melhor forma, né, que retorna para gente. Iris, agora eu tenho uma pergunta especial para você aí da geração Z. As pessoas, né, que nasceram a partir de 94 e são consideradas os nativos digitais. De acordo com a Fast Company, até a gente já passou dessa data, né? Em 2020 eles representavam 40% de todos os consumidores. Essa geração ela cresceu cercada pelos dispositivos digitais, não conhece outra vida praticamente. Portanto, são as pessoas que mais cobrarão essas mudanças. E esse futuro não está distante, né? Hoje em dia, os mais velhos já estão no mercado de trabalho ou se formando. Por serem multitarefas e poderem processar informações mais rapidamente do que qualquer geração anterior, os membros estão aniquilando as práticas de marketing que se tornaram obsoletas, né? Porque hoje eles já estão ali, já nasce com o celular na mão, né, gente? Eles são capazes de consumir conteúdos digitais em multitelas, usando uma ampla gama de dispositivos de forma simultânea. Além disso, eles já têm poder de compra e esperam que as empresas sejam digitais. Elas são encarregadas de fornecer às gerações a tecnologia de espaço de trabalho digital
que melhorará a experiência dos funcionários com o objetivo de atender às suas diferentes expectativas e preferências. É preciso pensar na constante mudança do seu cliente para entender a importância da transformação digital. Qual o papel das empresas nesse contexto, Iris? Pelo menos 4 tem. É. Eu Muito acho que bom. isso vai ser um grande desafio para as empresas mesmo. A gente já está vendo isso, né? Tipo, quando você faz entrevista, essa nova geração, eles querem ser o CEO da empresa em pouco tempo, né? Eles acham que eles vão ser o dono da empresa. Por quê? Porque tem muita startup. Então, muitos amigos realmente são os CEOs da sua própria empresa, né? Não de multinacionais e tal. Então, acho que é, as multinacionais vão ter que se adaptar porque não vão encantar essas pessoas. Uma pelos desafios, pelas motivações que seguem. Eles não estão mais nisso, igual a gente falava, sucesso. É casar, ter filho, ficar 30 anos na mesma empresa e aposentar. Isso é que era sucesso, né? Você ter a casa, o carro. Eles não querem casa, eles não querem carro, eles não querem casar, eles não querem ter filho. Então, assim, é muito diferente as Mudou tudo. motivações, né, das pessoas. E eles querem. Não, então, eles querem projetos desafiadores. Eles querem ficar ricos, famosos e muito rápido, né? E é verdade. Então, assim, como que as empresas, dessa maneira tradicional, vai conseguir realmente ser atrativa, né, para essa nova geração? E a mesma coisa as marcas. Eles não ligam mais para marcas. Eles não ligam mais para... eles buscam mais propósito, experiência, como a Iris falou, né? Essa coisa de experiência, realmente, porque eles estão no mundo digital. Então, o que tiver experiência para eles, eu acho que chama muito a atenção. E eu concordo com a Iris, essa parte de... É muito rico, né? Você ter pessoas diferentes trabalhando junto. Então, essas discussões são mais enriquecedoras, né? Trazer diferentes pontos de vista,
soluções, tanto para consumidor, para cliente, para comunidade. Cada um tem um background, uma experiência de vida diferente, né? Então, ainda bem que as organizações estão se adaptando. Antes tudo era muito hierárquico, agora é muito mais multifuncional, networking. Eles não querem, tipo, esse negócio de chefe. Eles falam de igual para igual com o presidente, né? Antigamente, imagina, um estagiário nunca poderia falar com o presidente. Hoje é muito, né, networking mesmo, né? E essa mentalidade de, tipo, antes, controlar as pessoas, né? O chefe mandava, né? Então, controlava os dados, controlava a informação. Agora é muito mais de empoderamento mesmo, né? Então, as empresas estão empoderando os funcionários para tomar decisão, para assumir risco, para pensar diferente, né? Então, é menos planejamento e mais experimentação, testar, aprender, né? Arriscar. Então, acho que é bem legal. Já está numa mudança. Por quê? Senão as startups vão comer essas empresas grandes, né? Se elas não se adaptarem. Ninguém vai querer trabalhar, né, nas empresas grandes. Não, É chato, eu fico olhando os meus sobrinhos, eu penso, gente, vão ser gamers, não sei, não, não então. vejo eles dentro de uma empresa. Babou. Então, até faculdade, eles não querem mais fazer faculdade, porque eles fazem esses cursos, eles sabem mais do que os professores da faculdade, gente, né? Tipo, para que Com eu vou na certeza. faculdade? São autodidatas, aprendem sozinhos, criam sozinhos, né? Então, tem que mudar, mesmo sala de aula, né? Sala de aula está mudando, não tem mais aquela carteirinha Uhum. que só o professor fala, né? Tem que ser algo participativo, que eles criem juntos também. Então, acho que até a parte da educação está mudando bastante, né? Eu vejo várias escolas que dão projetos e a criança tem que desenvolver, tem que criar, né? Então, não é mais aquele monólogo que o professor vomita a matéria e a gente ia para casa, né? Agora não, tem É. discussões, né? Bem legal. E assim já estimula o talento também, né? Não é aquela coisa querendo guiar a pessoa em determinado caminho, né? Eles também vão ter muito mais escolhas e mais liberdade aí com essas opções, eu acredito, né? Estão muito empoderados. Cileia, você tem MBA em Data Science e sempre trabalhou voltada para a cultura data-driven. Qual o papel do cientista de dados numa organização, né? Como é traduzir essas informações para o dia a dia da empresa, que, por exemplo, durante a pandemia, né, você monitorava ali através deles o que estava acontecendo lá na China, qual o comportamento dos consumidores, e se a gente pensar, né, como eles influenciam a nossa vida, não só aqui nas redes sociais, mas até nas próprias organizações, quando a tecnologia é utilizada, né, para o bem aí da forma correta, ela tem resultados muito incríveis, realmente, né? Sim, então, o que eu vejo é que hoje o cientista de dados, ele não pode ser mais aquele profissional técnico, né, que roda dado, que cria algoritmo, que faz programação. Hoje ele precisa também ter esse conhecimento de negócio para poder fazer as análises, trazer soluções baseadas nessa necessidade de negócio, né? Então, ele realmente precisa ser, sim, técnico, mas tem que ter esse lado analítico, curioso, né, de encontrar respostas, né? E se puder ainda ser estratégico, né? Porque daí é mais difícil se encontrar realmente um cientista de dados mais estratégico, né? Fazendo recomendação. Então, a dificuldade que a gente tinha antes era que os cientistas de dados traziam os resultados, né? Então, ela vinha o dadinho sem uma interpretação, né? Sem traduzir o dado em ação. Então, o time de negócio olhava o dado, né? E falava, né? Uma outra língua. Então, assim, esse produto tem uma elasticidade própria de 2,2 e uma elasticidade cruzada de 2,4, time. Né? O que eu faço com isso, né? O que você faz com isso, né? Saber que tem uma elasticidade de 2,2, 2,4. Então, é como que realmente traduz esse número, né? E traduz isso para uma ação, né? O que eu faço com isso? Então, olha, se você aumentar o preço, então o 2,2 quer dizer que se você aumentar 10% o seu preço, você vai perder volume em 22%. Ah, tá. Então agora eu sei que
né? Eu preciso tomar cuidado para aumentar meu preço. Porque só trazer números, como era antigamente, realmente não ajudava, e as pessoas acabavam não usando. O que eu faço com esse número, né? Então, o perfil desse profissional, como eu falei, né, tá aí super alta, toda empresa está precisando e está em falta no mercado. Nossa, muito bom. Gente, o papo tá ótimo aqui, né? Mas infelizmente a gente tem tempo, senão a gente ficaria aqui até amanhã falando sobre tecnologia. Mas para encerrar, até vocês já comentaram um pouquinho, a gente fala muito em estudar, em buscar informação, mas nesse mundo também super conectado, né? Que a cabeça já nem descansa, não para mais, tem o pensamento acelerado aí. A nossa diferença ainda em relação às máquinas é justamente os soft skills. E nesses ambientes tão competitivos, né, que é o ambiente corporativo, e com a pressão, como vocês lidam diariamente, né? Como ter equilíbrio emocional, flexibilidade, resiliência e manter aí essa mentalidade inovadora para lidar, né, com essas questões tão complexas aí da tecnologia, mas sem esquecer do lado humano. Quem quer responder primeiro? Acho que para ninguém, né? Ouçam É a isso aí. especialista em enfermagem. Exatamente. Esse tema é um tema super importante, né? Eu acho que antigamente não se discutia isso, né? Seu papel dentro da empresa era entregar resultado, né? Ainda bem que agora, hoje, as empresas, além de rentabilidade, né, dos resultados, também buscam essa parte de propósito, né? Desenvolver esses soft skills. Então, antigamente, um chefe que era super grosso, que tratava mal, tudo bem se ele entregasse resultado, né? Hoje já não é ok mais, né? Então, eu acho que com a idade também você vai aprendendo as coisas que não faz bem, as coisas que você, tipo, liga esse botãozinho aí, que vermelho que eu chamo de outro, eu tenho um outro nome para esse botãozinho, né? Tipo, foda-se, né? Você aperta ele e coisa. Então, assim, primeiro acho que a gente tem que ter consciência que a gente não é uma máquina, nós não somos máquinas, nós não somos robôs, então por isso, nós não somos perfeitos, né? A gente precisa aceitar que a gente erra, que os outros erram, né? E eu acho que aprender a lidar com os erros, né, e fracassos, além disso,
aprender com os erros, né? Então, o que você fez uma vez e errou, você conseguir aprender. Outra coisa que eu acho que é aceitar que tudo está mudando muito rapidamente, né? E o que trouxe a gente até aqui pode não ser o que vai nos levar daqui para frente, né? Então a gente tem que Adiante. ser flexível, a gente tem que ser criativa, a gente tem que ser resiliente. E o que eu falo que é muito difícil para muita gente é o desaprender para aprender, né? Então entender que eu não sei nada, e não é porque eu tenho anos de trabalho que eu sei mais que os outros, não, eu posso ter mais experiência, mas uma pessoa mais jovem pode ter uma solução melhor que a minha, né? Então acho que a gente tem que ter esse negócio de reaprender mesmo, né? E eu acho que quem tem essa mentalidade muito tradicional, de crença, sofre muito mais, né? Então ele leva mais tempo para se adaptar, para se reconstruir. Então acho que ter essa mentalidade ágil, né, de testar, de o que eu chamo de progress over perfection, né? Então é melhor você entregar 98% ótimo do que 100% perfeito que talvez você nem chegue, né? Então ficar buscando essa perfeição hoje em dia não é mais aceito. Você precisa ser ágil e entregar o ótimo, né? Tá bom, o ótimo, não precisa ser perfeito. E eu acredito muito num coach que eu gosto que é: você pode falhar sozinho, mas para ter sucesso você vai precisar sempre de ajuda. Então eu acredito que trabalho em equipe, você dividir essas redes de ajuda, né? O dia que você tá ruim, tudo bem, você não vai estar todo dia feliz, mas você ter uma rede de apoio que vai falar, não, tudo bem, hoje foi ruim, mas amanhã tá bom, né? Então eu acho que pessoas que te ajudam, né? E trabalhar de uma forma cooperativamente, assim, de co-criar junto, né? Esse network é tudo. Então, construam redes de troca, de ajuda, de suporte, que acho que isso que vai ajudar muito a gente. Então, tipo, eu só posso ter essa profissão que eu tenho, essa carreira que eu tenho, porque eu tenho minha mãe que me ajuda, meu marido que me ajuda, pessoas. Você tem que criar redes de ajuda, porque sozinha você não chega em nenhum lugar. Com certeza. Gente, amei demais, tá? Antes de encerrar, eu quero ler o comentário aqui que eu recebi no LinkedIn do Márcio Pereira. Ele diz parabéns para todas, belo trabalho, muita informação e muito conhecimento. Ó, então, fica aí para as nossas convidadas. Eu sabia já que ia ser incrível, né? Porque eu já Vai tinha uma ser. prévia, mas eu espero que todo mundo tenha gostado e curtido também, como a gente. E se depois, né, da live também quiserem adicionar elas, continuar aí com a rede, com bate-papo, estão todos convidados. Muito obrigada, pessoal. Eu vou finalizar aqui no LinkedIn primeiro. Foi a primeira live aqui, né? Então, em breve, espero fazer mais também, trazer mais informação aí de qualidade para vocês. Muito obrigada para quem acompanhou essa. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite, amei. Iris, Cileia, né? Muito obrigada aqui para o pessoal do Instagram também que acompanhou a gente. Vai ficar salva no IGTV, tá? E depois no canal do YouTube. Então, quem não conseguiu acompanhar hoje ou quiser compartilhar depois também, né, com outras pessoas e seguir aí com a informação, vão estar todos os links disponíveis, tá bom, pessoal? Muito Oi, obrigada e Ju. até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Amei, meninas. tchau. Até a próxima. Tchau. Eu que Beijos, agradeço. Carol. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada.